Eu gostaria que você abrisse, por favor, a sua revista, na lição 11, que vai falar sobre o zelo do apóstolo Paulo pela sã doutrina, tá bom? Eu sempre peço ajuda a Dani para nos ajudar com alguém que possa ler aqui os versículos. Eu vou pedir mais uma vez essa ajuda, tá bom? Aqui no texto áureo, nós estamos lá em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 16, não é isso? Texto áureo, 1 Timóteo 4, 16, que vai dizer: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás, tanto a ti mesmo como os que te ouvem. Verdade prática: a Igreja de Cristo é a única instituição divina na terra que preserva e defende a sã doutrina diante dos enganos e dos males da heresia. Agora vamos lá para a leitura em classe, que está em 1 Timóteo, capítulo 6. Vamos lá, 1 Timóteo, capítulo 6, de 3 a 6. 1 Timóteo, capítulo 3, de 3 a 6. Só um minutinho, por favor, que eu vou aqui abrir, né, a palavra. 1 Timóteo, capítulo 3, capítulo 6, de 3 a 6. A igreja achou: não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda modéstia, porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, como terá cuidado da igreja de Deus? Não neófito. Sim, 6:3, perdão. 1 Timóteo 6, isso mesmo, perdão. Se alguém ensina alguma outra doutrina, versos 3, perdão, e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas da palavra, das quais nascem invejas, contendas, blasfêmias, ruins suspeitas, perversas contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que ganho seja piedade, aparta-te dos tais. Mas é grande ganho a piedade com contentamento. Vamos lá, por favor, para o versículo 11. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Agora vamos lá, por favor, 2 Timóteo, capítulo 3, 14 ao 17, por favor. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé, que há em Cristo Jesus. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Oh, glória a Deus. Então nós estamos, aleluia, nesta manhã, falando sobre o zelo do apóstolo Paulo pela sã doutrina. Então, um dos objetivos principais dessa aula hoje é asseverar o zelo pela sã doutrina. Hoje, no dia da Bíblia, comemoramos a grandeza
certeza da palavra de Deus. Esta palavra que não tem erros, que é infalível e é suficiente para toda a regra de fé e prática. Por isso, esta aula de hoje, ela é necessária. Para quê? Para que eu e você entendamos que a sã doutrina é inegociável. Em tempos de ventos de doutrina, torna-se urgente, a partir do que estamos aprendendo neste trimestre, nos tornar responsáveis pelo compromisso com a sã verdade, com o ensino sagrado. Então, como primeiro ponto central desta aula de hoje, nós vamos enfatizar a necessidade de zelar, ou seja, de guardar, de preservar, de manter, de sustentar a sã doutrina. O ponto principal desta primeira parte da aula hoje é conceituar o que é ortodoxia e heterodoxia. Nós vamos entrar agora neste ponto. Eu gostaria que, por favor, em nome de Jesus, você abrisse a sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e 2, por favor. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e 2. Se tiver alguém para me ajudar. Eu vou ler para você. Obrigada, pastor. 1 Timóteo, capítulo 4, 1 e 2. Isso. Leio. Mas o Espírito expressamente diz que, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Amém, queridos? Então nós estamos entendendo que o Espírito Santo revelou explicitamente a Paulo e à igreja que haverá nos últimos tempos uma rebeldia organizada contra a fé pessoal em Jesus Cristo e a verdade bíblica. Então o próprio Espírito Santo é que revelou isso. Então precisamos como nunca da ortodoxia. O que é ortodoxia? Ortos significa o que é direito, o que é reto, o que é certo. Então nós estamos falando de uma igreja que é ortodoxa, uma igreja que está debaixo do que nós chamamos de ortodoxia, que preserva aquilo que é direito, aquilo que é reto, aquilo que é certo. Então, ser ortodoxo é ser fiel a um princípio, a uma norma, a uma doutrina. A palavra ortos no grego significa reto, ou seja, nós somos fiéis, nós temos a certeza do que é certo, do que é direito. É esse o significado do termo ortos. Então, é aquilo que está em conformidade com a doutrina religiosa, com a doutrina da palavra de Deus, com a sã doutrina. Então significa tudo aquilo que é verdadeiro, tudo aquilo que está em conformidade com um determinado ensino. Então nós precisamos como nunca da ortodoxia, que diz respeito à absoluta conformidade com um princípio ou uma doutrina. Ou seja, nós entendemos que a única verdade está na Bíblia. Nós entendemos que a resposta verdadeira para qualquer pergunta está na Bíblia. Nós somos fiéis ao ensino do Cristo e dos apóstolos.
nós não divergimos a este ensino. Ao contrário, nós conservamos o modelo das sãs palavras, ou seja, tudo o que Cristo ensinou, tudo o que Cristo ensinou aos apóstolos, e os apóstolos à igreja, é o que ensinamos, é o que pregamos, é o que vivemos. Louvado seja o nome do Senhor. Então, ortodoxia é a fidelidade às sãs palavras, a revelação original do Cristo e dos apóstolos. Aleluia! A verdade bíblica para nós é aquela que está em conformidade ao ensino do Cristo. Paulo vai dizer a Timóteo que ele deveria preservar essa verdade com fé em Jesus Cristo e amor a Ele. Reparem que Paulo está dizendo: afasta-se dos ensinos espúrios, afasta-se daquilo que se compromete ou que não entra em conexão com a verdade e a fidelidade da palavra, mesmo que isso provoque sofrimento, rejeição, humilhação ou zombaria. Hoje, algumas igrejas, alguns lugares vão valorizar muito mais a experiência do que a doutrina. Você entende isso? Existem alguns lugares que vão se importar muito mais com a experiência pessoal do que a doutrina. Entretanto, nós somos ortodoxos, nós estamos com a verdade, nós estamos com a palavra, nós estamos em conformidade com aquilo que é reto, com aquilo que é certo, com aquilo que é verdadeiro, e defendemos que a doutrina cristã é ortodoxa enquanto ela for coerente com a verdade pregada pelo Cristo e pelos apóstolos. Oh, glória a Deus! Você entende isso? Então nós podemos sim nos denominar cristãos ortodoxos. Por quê? Porque nós estamos em conformidade com a palavra ensinada pelo Cristo e pelos apóstolos. Seja louvado o nome do Senhor Jesus. E isto não vai acontecer em determinados lugares. Haverá divergência doutrinária, haverá divergência quanto aos conceitos e padrões bíblicos. Isso não vem de Deus, isso não é de Deus. Seja louvado o nome do Senhor. Aí nós entramos no conceito de heterodoxia. O prefixo heteros significa aquilo que é duvidoso. Assim, heterodoxia nos remete àquilo que é opinião divergente, aquilo que é oposição aos padrões, normas ou dogmas estabelecidos. Se a ortodoxia tem um só parecer, uma só verdade, a heterodoxia implica na variedade de opiniões a respeito de um mesmo objeto. É por isso que nós vamos dizer que aquele que pratica a heterodoxia, ele certamente vai pregar doutrinas heréticas, ele certamente vai pregar uma doutrina que é diferente e que diverge daquilo que é certo, daquilo que é verdadeiro. Para Paulo, a igreja deve manter a unidade doutrinária da fé e combater com veemência a doutrina
profecias que acontecem dentro dos altares ou na pregação da palavra. Oh, glória a Deus. Vamos lá mais uma vez para 1 Timóteo, capítulo 4, só o versículo 1, por favor. 1 Timóteo 4, 1. Pastor Bauer. Isso. 1 Timóteo 4:1, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Ou seja, doutrina de demônios, a popularidade de ensinos antibíblicos vem sobretudo pela ação de Satanás em oposição à palavra de Deus revelada. Então, quando nós falamos sobre os ensinos heréticos, sobre os falsos mestres, quando nós falamos sobre a divergência de opinião, a diversidade a respeito do ensino, ou doutrinas estranhas, aquilo que é verdade, nós estamos falando de doutrinas de demônios. Quem está fomentando isso é o próprio Satanás. Quem está fomentando falsificações bíblicas, palavras mentirosas, palavras fraudadas, fraudulentas, certamente está debaixo de uma influência satânica. A igreja, portanto, deve ser ortodoxa. Devemos fortalecer a unidade doutrinária em nossas igrejas. Quando falamos sobre sermos ortodoxos, nos referimos a uma doutrina cristã coerente com o que Cristo e os apóstolos ensinavam. A heterodoxia é aquilo que é tudo que é diferente disso. Então, se a palavra de Deus ensina algo a respeito de salvação, e se tem uma palavra que diverge disso, ela é herética, ela é heresia. Se a palavra ensina algo a respeito de santificação, de justificação, de graça, ou seja, aquilo que é ensinado pela Bíblia, se vem uma outra palavra que diverge disso, ela é herética. Oh, glória! Você está entendendo isso? Então nós precisamos, no dia da Bíblia, reconhecer que somente a Bíblia, por ser a palavra de Deus, tem resposta definitiva. Oh, glória! Tem dúvida? Vá na Bíblia. Tem receio de algo? Vá na Bíblia. Tem algo que está sendo pregado estranho? Vá na Bíblia. Oh, glória! Qualquer literatura que possa te auxiliar é só auxílio, porque a verdade está na Bíblia. Oh, glória a Deus! Oh, louvado seja Deus! Todas as palavras humanas, aleluia, na melhor das hipóteses, são meros ensaios, e só são verdadeiras à medida que se harmonizam com a revelação bíblica. Você entende isso? Lá fora, nós temos pessoas que estudam determinados mestres e os refutam, determinadas doutrinas e os refutam. Nós vamos ter alguém que vai falar sobre o marxismo, e alguém se levanta e refuta o marxismo, e aparece outra doutrina, outro ensino, e por aí vai. O tempo passa e todos acabam refutando os primeiros mestres, mas essa aqui não. Essa aqui ninguém refuta, essa aqui ninguém diz que é ultrapassada, porque a Bíblia sempre será atual.
atual. A Bíblia sempre será perfeita. Será que você pode dar glória a Deus? A Bíblia sempre será eterna. Ela fechada ou aberta, ela sempre será a palavra de Deus. Oh, glória a Deus. Glorifique mesmo a Deus nesta manhã. Adore a Deus nesta manhã. Oh, glória a Deus. Aleluia. Vem comigo, Rema. Eu vou fazer 4 perguntas e você vai me responder. A primeira: a Bíblia tem a resposta definitiva para todas as coisas? A Bíblia é atemporal? A Bíblia é atemporal? A Bíblia é atemporal? A Bíblia tem valores e princípios eternos? A Bíblia está acima de toda a produção literária? Então nós precisamos ter certeza disso. Quando alguém nos falar sobre a Bíblia, ou perguntar sobre a Bíblia, nós precisamos ter certeza disso. O segundo ponto: a ameaça da corrupção doutrinária. Há uma advertência aqui do apóstolo, em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 3. Vamos ler, por favor, pastor Bauer, me ajuda. 1 Timóteo 1, 3. Isso. Como te roguei, quando parti para a Macedônia, que ficasses em Éfeso, para advertires a alguns que não ensinem outra doutrina. Então reparem aqui, 1 Timóteo 1,3, que Paulo está dizendo assim: olha, é necessário que você venha advertir aqueles que estão na Macedônia, aqueles que estão em Éfeso, aqueles que estão em Corinto, para que não ensinem outra. Esta palavra outra aqui, ela traduzida no grego significa héteros, ou seja, héteros significa diverso, outra que nada tem a ver com a genuína doutrina de Cristo. Então Paulo está dizendo: é necessário, aleluia, que você advirta alguns que não ensinem uma palavra diferente, oh meu Deus do céu, da doutrina de Cristo. Esse zelo em preservar a sã doutrina era direcionado a um contexto de homens sem escrúpulos, que não respeitavam os ensinos apostólicos, pregando fábulas, reparem, ou genealogias intermináveis, que mais produziam questões, dúvidas, do que edificação de Deus, que em concernência à fé. Héteros significa doutrina estranha, falsificada, diferente, ou seja, são lobos cruéis, vestidos de ovelhas, que investem contra o rebanho de Deus, pregando doutrinas estranhas, falsificadas e diferentes, doutrinas de demônios. Oh meu Deus, aí repare aqui no verso 2, qual eram os problemas de ordem doutrinária. As igrejas plantadas por Paulo e por outros apóstolos no primeiro século sofreram com a infiltração de conceitos filosóficos pagãos e judaizantes na interpretação da doutrina apostólica. Na igreja como a de Corinto ou Éfeso, havia os que afirmavam crer no evangelho, mas não renunciavam os costumes pagãos. Então você percebe que é algo sutil. Nós estamos falando de algo que a princípio tem cara de verdadeiro, mas não é verdadeiro. Tem cara de certo, mas não é certo. É falsificado, tem fraude, tem engano, mas é sutil.
eles diziam: nós cremos no Evangelho de Cristo, mas ainda praticavam costumes pagãos. Você entende isso? É igual eu crer em Jesus como Salvador e continuar tendo práticas que eram semelhantes às práticas que eu tinha quando não conhecia Jesus. E essas pessoas levavam e infiltravam essas doutrinas mentirosas dentro da igreja. Outros traziam uma bagagem religiosa baseada no legalismo judaico, aliado ao gnosticismo. Vamos ver isso em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 2, por favor. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2. 1 Coríntios 1, 2. Isso. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Amém. Glória a Deus. Vê o verso 2 também, por favor. Foi o 2 que eu li. Isso. Lê o 3 para mim, por favor. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, em Corinto, havia os falsos mestres, ou seja, eram inimigos de Paulo, e alegavam terem uma espiritualidade e sabedoria superiores à de Paulo. Acreditavam que seu conhecimento os isentava das restrições, tanto da lei e das exigências da moralidade. Estavam induzindo a igreja para o evangelho distorcido. E é lamentável que hoje haja no nosso meio os que defendem a banalização da graça dada por Deus aos homens. Zombem da graça, vivendo no evangelho, mas vivendo também uma vida de pecado, uma vida de mentira, uma vida de prostituição, uma vida de licenciosidade. Você entende isso? Então, eles pregam a graça, mas eles acham que a graça os dá liberdade para viver uma vida de imoralidade. Então sobem nos altares, pregam, ensinam, entram aí nos grandes congressos, nos grandes púlpitos, mas não tem uma vida transformada, não tem uma vida liberta, não tem uma conduta irrepreensível. Você está ouvindo isso? Infelizmente, nos nossos dias, isso ainda acontece. E também os judaizantes, que era um problema na época, que confundem a liturgia cristã com a liturgia judaica, bem como a moral cristã com o legalismo judaico. A igreja de Cristo pertence a um novo tempo e deve obedecer ao ensino do Novo Testamento. Oh, glória a Deus. Você pode dar glória a Deus por isso, porque nós vivemos aquilo que o Novo Testamento nos apresenta como comportamento de fé e prática. A nossa liturgia está baseada no Novo Testamento. Trazer para dentro da igreja o legalismo judaico é errado e perigoso, aliado ao gnosticismo, ou seja, falar na igreja sobre a circuncisão, falar na igreja sobre guardar o sábado, falar na igreja sobre determinados ritos que estão ligados aos judeus. São costumes que eu e você não podemos aceitar
porque isto não foi imposto aos gentios, não foi pregado e nem ensinado por Cristo Jesus. É lamentável que ainda hoje o espírito judaizante esteja infiltrado em algumas igrejas e confundem a liturgia cristã com a liturgia judaica. Você percebe isso? É muito perigoso quando isso acontece. Igrejas que até o dia de hoje guardam o sábado, igrejas que até o dia de hoje preservam alguns ritos que são extremamente ligados ou conectados com o povo judeu. Você percebe isso? Aí está o erro. Paulo vai combater isso e ele vai chamar de fábulas e genealogias intermináveis. No tempo de Paulo havia os mestres falsos que propagavam fábulas e lendas da vida judaica como culto aos anjos. Vamos lá, por favor, para Colossenses, capítulo 2, versículo 18. Colossenses, capítulo 2, 18. Colossenses 2, 18. Isso. Ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade e cultos dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando debalde, inchado na sua carnal compreensão. Isso, reparem que Paulo está dizendo aqui, em Colossenses 2,8, ninguém vos domine o seu bel prazer, com pretextos de humildade e culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado a sua carnal compreensão. Então Paulo está dizendo, olha, querem vos prender, eles querem vos manter dominados com uma doutrina carnal, uma doutrina não revelada, inchada, aleluia, por homens inchados, por homens que entendem as coisas ao seu bel prazer. Por quê? Porque os falsos mestres ensinavam que era preciso reverenciar e adorar os anjos como mediadores para ter comunhão com Deus. Você já imaginou o que é isso? Eles dizerem que anjos precisavam ser adorados e reverenciados como mediadores. E hoje isso também acontece. Por isso que nós precisamos conhecer a palavra. Hoje há crenças ainda que Jesus Cristo não é o único intermediário entre Deus e o homem. Há pessoas que ainda dizem que anjos ou homens vivos ou mortos podem ser mediadores entre Deus e os homens e adoram homens mortos ou vivos e prestam reverência a homens mortos ou vivos, como se eles pudessem mediar a relação de Deus entre os homens. Essa prática despoja Cristo da sua supremacia e centralidade no plano redentor de Deus. Adorar e orar a qualquer pessoa que não seja a Deus Pai, a Deus Filho, a Deus Espírito Santo, são práticas antibíblicas e por isso devem ser rejeitadas. Aleluia! Nós rejeitamos qualquer ensino que adore criaturas, que adorem anjos, que adora vela, que adora mesa branca, que adora água, aleluia, apresentada no monte, que adora flor vermelha, que adora cartas. Você está entendendo isso? Nós rejeitamos a qualquer
palavra que rejeite a supremacia do Cristo como Senhor e Salvador da humanidade. Aleluia, glória a Deus. Bendito seja o teu nome, Jesus. Nós rejeitamos, oh glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. É por isso que Paulo sempre demonstrou muito cuidado com as falsas doutrinas, porque elas chegam como um câncer, elas chegam como gangrena. Para quê? Para enfermar o corpo de Cristo, para dividir o corpo de Cristo, para perturbar e trazer contenda, aleluia, no meio da igreja. Esta corrupção doutrinária, essas ameaças à santa doutrina precisam ser combatidas. O termo fábulas ou mitos poderia incluir também alegorias, lendas ou ficção, ou seja, doutrinas espúrias, em contraste com a verdade do Evangelho. Tem gente que não prega a palavra, ele conta a história, ele conta a experiência, ele conta a sua própria vida. Ele conta que um dia ele estava em casa, o anjo desceu, falou com ele. Ele conta que mandou agir assim, mandar agir assado. Ou seja, ele esqueceu que o Evangelho de Jesus Cristo não tem espaço para fábulas, para ficções, para historinhas. Respeite o Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho de Jesus Cristo não é novela. O Evangelho de Jesus Cristo é a verdade. Pode adorar, pode adorar. Oh meu Deus do céu, louvado seja Deus. E quem é guardiã da sã doutrina? Quem é a guardiã da doutrina? É a igreja. Vamos para o ponto 3 da aula. A igreja como guardiã da sã doutrina. A igreja é coluna, é firmeza da verdade. Em Timóteo, o apóstolo declarou que a igreja sustenta a verdade. Você tem noção disso? Do que é ser igreja? Do que é defender a Bíblia? Do que é ser um cristão ortodoxo? Do que é defender a sã palavra? Você está nessa posição espiritual. Paulo vai dizer, a igreja sustenta a verdade. Vamos lá para 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15, por favor. Mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e a firmeza da verdade. Então a igreja, pastor Bauer, deve ser o fundamento do verdadeiro evangelho. Ela sustenta e preserva a verdade revelada por Cristo e pelos apóstolos. Então a igreja, escute isso, deve ser o fundamento da verdade do evangelho. Por quê? Porque ela sustenta, ela preserva a verdade. A igreja, aleluia, recebeu esta responsabilidade de defender a verdade do evangelho e obedecê-la. A igreja recebeu a verdade do evangelho para escondê-la no coração, proclamá-la como a palavra da vida e defendê-la e demonstrar o seu poder pelo Espírito Santo. Então nós como igreja precisamos nos comprometer a fazer isso, a guardar no coração a palavra, a obedecer a palavra, a pregar a palavra, a proclamar esta palavra como verdade, através do poder dado ao Espírito Santo para você pregar esta palavra. Oh glória, a igreja precisa escondê-la no seu coração.
E a única maneira da igreja esconder é conhecer o Evangelho de Jesus Cristo. Nós estamos vivendo hoje uma grande crise dentro da igreja. Que crise é essa, irmã? É a crise de crentes não conhecerem a Bíblia e não conhecerem o Cristo. Há pessoas que estão no Evangelho, que não conhecem a Bíblia e nem conhecem o Cristo. É por isso que elas são tomadas por qualquer vento de doutrina. É por isso que elas se engajam em qualquer movimento que ande por aí e que pregue uma palavra que não está no Santo Evangelho. Você entende isso? Por isso que nós precisamos guardar no nosso coração, precisamos defender esta palavra. Seja louvado o nome do Senhor. Vamos fazer esse compromisso aqui hoje, em nome de Jesus. Levante a sua mão direita e diga assim: eu me comprometo a obedecer a Bíblia. Diga: eu me comprometo a escondê-la no meu coração. Diga: eu me comprometo a proclamar a Bíblia como a palavra de vida. Diga: eu me comprometo a defender a Bíblia como a palavra da verdade. Diga: eu me comprometo a demonstrar na minha vida diária que a Bíblia tem poder através da pessoa do Espírito Santo. Aleluia. Quem se compromete nesta manhã? Quem se compromete nesta manhã? O dia da Bíblia não pode ser apenas um dia, precisa ser um compromisso de fé. Eu preciso nesta manhã passar a amar a Bíblia de verdade, obedecendo os seus preceitos e a defendê-lo como a verdade absoluta, e também a demonstrar que ela tem poder pelo Espírito, porque a palavra de Deus é a espada do Espírito. Oh, glória a Deus, seja louvado o teu nome, Jesus. Então, vivendo, pregando e ensinando a Bíblia, a igreja é demonstração viva e santa da verdade revelada nas Escrituras. Por isso a igreja precisa manter e defender a sã doutrina, combatendo todo o erro, toda a oposição intelectual, filosófica ou religiosa dos falsos mestres, dos falsos ensinos. Ponto 2. O objetivo do zelo pela sã doutrina. Qual é o objetivo? Vamos lá, por favor. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. 1 Timóteo, capítulo 1, 5. Não. Amém? Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Oh, glória a Deus. Então, o alvo supremo de toda a instrução da palavra, guarde isso, o alvo supremo de toda a instrução da palavra de Deus não é o conhecimento bíblico em si mesmo, mas uma transformação moral interior das pessoas que se expressa no amor, na pureza do coração e numa consciência pura e numa fé sem hipocrisia. Então, o grande alvo, o alvo supremo da instrução da palavra, escute isso. Por que a gente estuda a Bíblia? Por que a gente vem para a escola dominical? Por que a gente faz curso teológico? Por que a gente assiste os cultos e participa dos cultos e ouve a palavra? É para quê? Não é só para que você adquira conhecimento, porque tem muita gente com conhecimento por aí e não tem testemunho de vida, não tem transformação de vida, mas
isso tudo é para que haja uma transformação em você, de dentro para fora, uma transformação moral, interior, aleluia, que se expressa na prática do amor, na pureza do coração, numa vida piedosa, numa conduta irrepreensível, numa fé não hipócrita, não fingida. É alguém olhar para mim e para você e dizer: aquele ali nasceu de novo mesmo, aquele ali foi transformado pelo Evangelho, ele era assim, ele era assado, hoje ele tem uma nova vida, hoje ele tem uma nova conduta, hoje ele tem um novo caráter, hoje ele ama de verdade, ele não é hipócrita, ele não é fingido, ele não é um teatro ambulante, mas ele vive esta palavra de verdade e na verdade. Você entende isso? Oh, meu Deus do céu, isso é muito forte. Então, o que o falso ensino produz? O que os falsos mestres produzem? Eles produzem simplesmente contenda, eles produzem dissensão, eles produzem falta de comunhão, disputas, aí eles produzem dentro da igreja divisão. Logo, aleluia, eles são, aleluia, usados pelo adversário para trazer tristeza ao corpo do Cristo, aleluia. Mas uma igreja ortodoxa, uma igreja que pratica de verdade a palavra, ela tem atos de amor, atos de fé, atos de bondade, atos de misericórdia, aleluia. Aquele que você conversa, apresenta uma fé não fingida, não hipócrita. Ele não é uma coisa no púlpito e uma dentro de casa, ele não é alguém dentro da igreja e diferente lá no trabalho. Não, ele é a mesma pessoa, a mesma conduta, porque foi produzido nele metanoia, transformação da mente. Foi o próprio Espírito que o gerou. Oh, meu Deus do céu, ele nasceu do alto. Quem está entendendo isso, vai dando glória a Deus. Ele foi regenerado, justificado. Ele agora recebe uma nova identidade em Cristo Jesus, nosso Senhor. Olha para o seu irmão do seu lado e diga: não é o mesmo. Diga: é diferente. Aleluia. A primazia do amor. Aleluia. O fim do mandamento é o amor. Em Timóteo, o amor aparece como um freio, um instrumento de equilíbrio no combate às falsas doutrinas. Oh, meu Deus, que coisa muito forte. Na epístola paulina, o combate nunca é contra pessoas, mas contra as ideias. Não é contra as pessoas, mas é contra as ideias. Toda doutrina que, aleluia, se manifesta contra pessoas, ela é antibíblica. Nós agora pregamos e combatemos as falsas ideias e o que elas representam. O zelo apostólico se dá justamente para impedir que o espírito dos falsos mestres se infiltrem na igreja. Nesse caso, o amor é o antídoto perfeito. Ora, o amor, aleluia, de um coração puro, é um amor que joga para fora, aleluia, tudo que não vem de Deus, tudo que não vem do Espírito, e tudo que é preciso que saia do meio da igreja. Nesse amor, o coração é santificado pelo Espírito Santo, gerando uma pureza interior, pois um coração sujo pelo pecado não pode agir amorosamente. Já um coração limpo recebe e vê as coisas espirituais
com transparência. Você está ouvindo isso? Então, o primeiro sinal de transformação pela pregação da sã doutrina é a mudança de um coração cheio de ódio, cheio de mágoa, cheio de pecado, para um coração puro, um coração liberto, um coração transformado. Oh, glória a Deus! Louvado seja Deus! No amor não há lugar para imparcialidade, pois, aleluia, no amor não se cultiva a confusão, mas a boa convivência. Bem logo, não se tem simulação, fingimento ou hipocrisia, pois se cultiva uma fé verdadeira, uma fé não fingida. Então, quando você vê muita confusão, quando você vê muita contenda, quando você vê muita dissensão, facção, competição, grupinho, partidos, alabanda cominúcia, a palavra de Deus ainda não mudou o coração, ainda não tratou o homem, não mudou o homem. Você está ouvindo isso? Porque no amor não há espaço para isso, para cinismos, para confusão, para fofoca, para maledicência, para disputas, mas ao contrário, há uma coerência, há perdão, há verdade, há assistência, há abrigo, acolhida. Você está ouvindo isso? E aí não há espaço para os falsos mestres. Em nome de Jesus, nesta manhã, Deus levanta uma igreja de coração puro e uma fé não fingida. Levanta a mão para cima, levanta a mão para cima. Levante a mão para cima, diga: eu combato tudo que não é verdadeiro. Diga: eu combato tudo que é herético, tudo que é mentiroso, tudo que é engano, tudo que é fingimento, tudo que é teatro, tudo que é hipocrisia. Diga: eu combato. Coloque a mão no seu coração e diga: Deus, pela sua palavra, me dá um coração puro, um espírito piedoso e uma fé não fingida. Dá glória a Jesus aí. Estou terminando. Para a gente concluir, a Bíblia, a palavra de Deus, é a fonte genuína para a doutrina cristã. Eu vou repetir. A Bíblia, a palavra de Deus, é a fonte genuína para a doutrina cristã. Por isso precisamos estudar e nos dedicar como discípulos, como estudantes, a conhecer e zelar pela sã doutrina. Então, quando a Dani me convida para estar aqui e ministrar uma aula no dia da Bíblia, exatamente sobre esse texto, sobre o zelo do apóstolo Paulo pela sã doutrina, nós estamos sendo mais do que coerentes. Nós estamos sendo muito felizes nessa decisão, porque no dia da Bíblia nós estamos dizendo que ela é a única fonte. Não existe outra fonte. Eu já disse isso aqui durante o estudo. Não existe outra fonte. Ela é genuína para preservar o ensino cristão na igreja. Por isso que temos um dogma religioso. Por isso que nos parecemos com Cristo. Porque a Bíblia é a única fonte. E nós vamos dizer nesta manhã, para encerrar a aula, que a Bíblia é divinamente inspirada. A Bíblia é absolutamente inerrante. A Bíblia é infalível. A Bíblia é soberana. A Bíblia é perfeita. A Bíblia é atemporal. A Bíblia é eterna.
A Bíblia é a verdade absoluta. Oh, glória a Deus. Você pode tomar posse desta palavra. Seja louvado o nome do Senhor. A Bíblia, ela é suficiente em si mesma. Eu conheço pessoas que não têm um livro sequer em casa, mas conhecem a Bíblia. Você está ouvindo isso? Elas não têm condições de comprar um livro para ajudar no estudo da palavra, mas elas conhecem a Bíblia. Por quê? Porque ela é suficiente em si mesma. Ela é autoexplicável. Oh, glória a Deus. Então, o Dia da Bíblia, ela surgiu lá na Grã-Bretanha, em 1549, e atribuiu-se a um bispo Cranmer o estabelecimento de um dia especial de leitura e intercessão em favor da Bíblia. No Brasil, somente após a chegada dos missionários europeus e americanos, em 1859, é que se estabeleceu o Dia da Bíblia como um dia a ser celebrado e um dia a ser festejado pelos cristãos. E hoje, exatamente no dia 12 de dezembro, nós estamos dizendo que a Bíblia é suficiente, que ela é infalível, atemporal, inerrante, verdadeira, e ela é perfeita. Oh, glória a Deus. Vamos ficar de pé em nome de Jesus, encerrando essa aula. Pegue a sua Bíblia, por favor. Você ama a sua Bíblia? Quem ama a sua Bíblia? Nós amamos a nossa Bíblia. Compre Bíblias, invista nisso. Ame a palavra. Aleluia. Tenha prazer em ler a palavra. Aleluia. Diga comigo, quem lê a Bíblia é transformado. Diga, quem lê a Bíblia é curado, é tratado, é liberto. Diga, a Bíblia triunfa diante do mundo, diante do pecado, diante dos demônios. Diga, tem gente que só será liberto quando ler a Bíblia, quando meditar e praticar a Bíblia. Então diga com autoridade, a Bíblia, ela é inspirada por Deus, ela é absolutamente inerrante, infalível, soberana, perfeita, suprema, atemporal e suficiente em si mesma. Diga, tendo a palavra, eu tenho tudo. Coloque a Bíblia no seu coração e diga que esta palavra domine o meu coração, o meu temperamento, a minha mente e as minhas práticas. Vai dando glória a Deus aí. Quem está feliz pelo dia da Bíblia, vai dando glória. Coloque a Bíblia no seu banco. Vem cá, minha missionária linda. Coloque a Bíblia no seu banco. Levante as tuas mãos para cima e aproveite para adorar um pouco mais ao Senhor, que te revelou esta palavra. A Bíblia para você não é só um livro. A Bíblia para você é o teu guia de fé e prática, é a tua bússola. Sem a Bíblia você não vive. A Bíblia mudou a tua vida, mudou a tua história, mudou a tua família. Vai dando glória a Deus aí. Sem ela você não sobrevive. Pela Bíblia você vive a plenitude da graça. Vai dando glória aí. Pela Bíblia você vive em abundância.